Hello! Beleza? Estamos continuando toda a nossa série de videoaulas relacionadas ao CypCut e eu espero que você não esteja perdendo nenhum tipo de conteúdo, porque isso com certeza vai enriquecer tudo o que você sabe e o que você não sabe relacionado a esse programa. Beleza? Essa é a segunda videoaula relacionada às funções do controle. Porém, não é o segundo vídeo ensinando você sobre esse programa. Então, tem 14 outros vídeos para poder mostrar para você todas as funções. Estamos passando por um overview completo do CypCut. Então, essa é a aula 15ª. Existem outros 14 vídeos mostrando para vocês toda a operação, todas as funcionalidades, tudo o que interfere saber uma ferramenta específica que tem dentro do programa. E para saber sobre essa ferramenta, sugiro você recorrer a todas as outras 14 videoaulas que nós já temos aqui no nosso histórico. E essa é a 15ª. Beleza? Vamos para a nossa área de trabalho para a gente continuar o vídeo relacionado às opções do controle, beleza? Para isso, eu vou abrir primeiramente aqui uma aba da internet para a gente poder procurar uma imagem do controle. Vou colocar como Control, ó, já tem uma pesquisa aqui, Control Wireless Fiber Laser Machine. Em pesquisas de imagens, ó, essa imagem parece legal, vamos utilizá-la, ó, Made in China. Exibir imagem. Deixa eu tirar só isso daqui, dar um zoom nela. Beleza? Nós falaremos relacionado a esse controle aqui, que é o do CypCut, tá? Tem até outros controles, ó. Deixa eu até fechar aqui. Tem outros controles, mas eles não são do CypCut. Ó, vamos ver se aparece outros controles. Deixa eu abrir essa aba aqui. Control Wireless Laser Fiber Machine. Deixa eu ver, mas tem outros controles sobre o HiTools, CypCut, tá? Aqui é um controle de outro sistema operacional. Ó, editar imagem. Ó, esse daqui é um outro sistema operacional, beleza? Esse daqui não é do CypCut, tá? Nós temos outros modelos também, tá? Mas como esse curso é do CypCut, nós falaremos sobre esse, ó. Que você está vendo sobre essas placas? Deixa eu editar e abrir a imagem. Olha que interessante, só para enriquecer o que você sabe, tá? Essa placa vermelha é uma placa ó, que tem borneiras. Você está vendo algumas? Deixa eu dar um zoom. Você está vendo essas borneiras aqui, ó? Então aqui nós fazemos todas as conexões de saída, tá? Esse daqui são relés de atuação. Essa é uma placa BCL 3724, é uma placa até que antiga. Aqui nós temos as entradas, tá? Aqui é PWM, as entradas DA, beleza? Aqui são as conexões dos motores, beleza? Normalmente X, Y1, Y2 e o Z. O foco é controlado por aqui, só para você ir enriquecendo. Essa é uma placa que está dentro do seu computador. Tá? Essa é uma placa que está dentro do seu computador para poder fazer a leitura e interpretação da placa eletrônica para a placa controladora do seu computador. E o controle faz todos os comandos para que a automação que essa placa reconhece, a placa virtual do seu computador, ela interprete para o seu programa CypCut. Beleza? Então, só para a gente saber um pouco mais aí, mas caso você queira saber sobre a parte técnica mesmo, você tem que acompanhar as redes sociais Indústria Moderna para poder manter-se atento a todos os conteúdos que mostraremos para você sobre esses cursos técnicos que estamos trazendo para vocês. Mas nesse momento o vídeo é sobre o CypCut. Então, bora falar sobre o CypCut, beleza? Eu vou abrir até ele aqui, já para a gente também ter uma já para a gente tê-lo aqui fala que é uma versão demo, tá tudo bem, eu estou no computador da empresa, então tá tudo bem sendo uma versão demo. Vou deixar esse cara aqui do lado, tá abrindo o CypCut lá atrás, certo? Abriu o CypCut. Eu vou deixar ele aqui para a gente poder tirar um print legal e, e poder utilizar essa imagem para poder mostrar os controles ali, tá? Então eu vou abrir a ferramenta de captura.
beleza? E vou tirar um print dessa parte. Daqui não, vou dar um novo. Daqui tá legal. Beleza? Para a gente poder estar falando sobre isso. Tá? Então, na videoaula 14, nós falamos sobre a primeira aula sobre opções do controle. E eu vou utilizar aqui as nossas canetas para poder falar sobre o que já foi falado. Nós falamos já sobre o botão de Start, falamos sobre o botão de Pause, falamos sobre o botão de Stop, ok? Nós também falamos sobre o PT-Lock, né? Se você quer saber sobre o PT-Lock, eu preciso que você volte lá no vídeo aula 14 e faça um comentário, curta o vídeo e faça um comentário falando que quer saber sobre o PT-Lock. De acordo com a demanda do que vocês solicitarem, a gente vê se faz um vídeo específico para ele. Afinal, ele está aqui e ele também está aqui, ó. Ele também está aqui dentro do seu programa, tá? Tá como PT Lock e também tem como PT Cont. Se você quer saber essa diferença, volta aí na outra videoaula, tá? Eles estão aqui, só para você saber, ó. PT Lock e PT Cont, beleza? Nós falamos sobre o PT Lock, beleza? Nós falamos sobre o aiming, nós paramos, na verdade, a videoaula 14 falando sobre o aiming, e nós também demonstramos aqui sobre o que não será falado. O que não será falado é porque não faz parte do controle relacionado ao Swipe e Cut. Mas se está no controle é porque nós fazemos o uso, como nesse exemplo, os W, que os W aqui, ele é a rotação das castanhas que aprisionam o tubo. Beleza? Então os mandris fazem a rotação pelo W. Deixa eu diminuir um pouco esse cara só. 41, tá legal. Fazem a rotação justamente pelo W, tá? Os Ws não serão falados, tá? Os K também não serão falados. K1, K2, K3, K4 não será falado. Normalmente a gente configura, deixa eu deixar um vermelho. Normalmente a gente configura eles para poder fazer levantar os sustentadores que erguem o tubo, colocar uma função específica. Dentro do CypCut a gente consegue até colocar uma outra função para eles, mas nesse primeiro momento, como não é padrão nas máquinas, eu vou colocar como que não será utilizado. O K5 e o K6 também eu vou colocar como não será utilizado. Se você utiliza o CypCut, você vai usar todas essas outras funções. O que eu coloquei em vermelho aqui você não vai utilizar. Beleza? Então nós paramos aqui no aiming, tá? Nós paramos no aiming, que também está aqui no seu virtual do CypCut, o botão aiming. Beleza? Vamos trazer aqui dentro para o CypCut, ó, onde que eu estou passando o mouse, tá? O aiming aqui está acionando. Antes ele não estava. Se você quer saber como que a gente habilitou essa função, como que nós acionamos, volta lá na aula 14, no capítulo 14. Esse é o capítulo 15. Eu vou avançando porque tem muita coisa para a gente falar. Beleza? Então o aiming, ele é relacionado à luz que sai do seu cabeçote. Tem uma luz vermelha que sai do seu cabeçote. E o aiming, ele é essa luz vermelha que sai do seu cabeçote. Então aqui ele está ativado, teria a saída de luz. Quando você clica para desativá-lo, ele desativaria a saída de luz. Beleza? Caso na sua máquina você não tenha a função habilitada do aiming, no vídeo anterior eu expliquei como que ativa, né? Mas isso eu sugiro ser feito por um técnico. Mas não se preocupa porque não está errado. A depender da marca do seu ressonador laser, você pode utilizar a função de habilitar a luz vermelha que sai do seu cabeçote, tá? Você pode colocar, você pode manipular essa função não pelo aiming. Você pode habilitar essa função e configurá-la, manipulá-la através do próprio shutter, ó, que está aqui onde que eu estou passando o mouse. Então, quando você habilita o shutter, deixa ele em verde, ele desliga a luz vermelha. E quando você desliga o shutter, ó, ele agora está como neutro, você habilita a luz vermelha. O que isso significa? Nos meus treinamentos presenciais, em Company, eu até falo sobre isso. Quando a luz vermelha está saindo do seu cabeçote, significa que é aquela luz. Quando a luz vermelha não está saindo do seu cabeçote, significa que é a luz do feixe.
tá? Então, no caso, tem até uma outra função que é o laser. Se a gente clicar no laser para disparar o laser, ó, aqui eu estou acionando ele para disparar o laser. Então, aqui ele ligado, o shutter ligado, eu vou conseguir disparar o laser. Se eu tiver com ele desligado, que no caso é o meu enable, tá? Então, o enable está desligado, que é o shutter. Quando eu clicar em laser, não importa, não sairá o laser. Tá? Então, eu preciso estar com o laser ligado. Cara, aqui está como shutter, mas é porque eu vejo a maioria das máquinas aqui no Brasil estar como obturador. Então, deixa eu até colocar como português para a gente ver como que fica. Ó. You must close to reopen the software to complete the language switch. Ok, tá falando para eu reinicializar o software, né, fechar e abrir ele de novo para trocar o idioma de maneira completa. Mas não vou querer fazer isso não. Ó, aqui está como obturado, beleza? Em inglês é shutter. Aqui em português, nessa versão, ó, que é a 6376310, está como obturado. A sua pode estar como obturador até, tá? Que a tradução não é fiel 100% ao significado. Tá? Os caras traduziram para uma porrada de idioma, né? Vamos dar os parabéns para os chineses. Mandaram muito bem, mas precisa melhorar. Tamo junto? Então, obturador, tá? Que no caso é o shutter. Então, se a sua fonte é uma Max, um exemplo, você quando liga ele, a luz vermelha apaga, e aí sim, você clicando em laser, você vai conseguir fazer a emissão do feixe, tá? Se ele estiver desligado, você mesmo clicando em laser, você não vai conseguir fazer a saída do feixe. Beleza? Se na sua máquina mesmo assim não estiver saindo, pode ser uma outra necessidade. No caso da Max, você precisa acionar o botão Start, que pode ser um botão criado dentro do programa. Se você quiser saber sobre isso, é no curso de técnico. Coloca nos comentários ou no fim desse vídeo, e de todos os vídeos tem os contatos. Entre em contato com a nossa administração, tá? Você pode criar alguns botões aqui para iniciar, dar o Start. Ou você abre o software, nesse caso, exemplo da Max, você abre o G3 ou G6 da Max para poder fazer o acionamento por lá. Tá? Ou a gente também consegue colocar uma botoeira externa, mas eu não quero entrar nesse detalhe não, tá? Mas do ponto de vista genérico, o obturador, quando ele está acionado, deixa eu deixar em inglês, English, inglês, ok. Quando o shutter está selecionado, isso significa que quando eu clico em laser, sairá laser. Tá? O aiming é independente. Então, mesmo com o aiming ligado, vamos supor, está saindo do cabeçote a luz vermelha e eu estou com o laser enable ativado, disponível, quando eu clicar em laser, ele vai disparar laser, seja com a luz vermelha ou não, o que não influencia no corte. Tá? Então, se eu desligar meu shutter, ele não vai sair o laser. Falando sobre isso, então, nós, do nosso controle, falamos sobre duas novas funções, certo? Nós falamos sobre a função de shutter, ela é o que deixa o laser disponível. A gente acabou de falar sobre ela, né? Ela está aqui no controle. Esse daqui é um controle manual físico, sem fio, que você consegue andar pela máquina usando ele. O shutter, que está aqui no controle, e o shutter, que nós estávamos apresentando no software, que está aqui na interface virtual. Falamos também, então, do laser. Olha o botão do laser aqui, ó, no meu controle. Então, eu tenho no meu controle a função de laser, tá? Que também no meu virtual eu tenho ela para eu também poder fazer essa manipulação de maneira virtual, que é o laser. Se não tiver acionando nem o shutter, deixa eu colocar até de uma outra cor. Se não tiver acionando nem o shutter, nem o aiming e nem o laser, o que eu faço? Cara, entre em contato com o time Indústria Moderna ou tira uma dúvida aí dos nossos grupos que a gente administra, que a gente com certeza irá ajudar, beleza? Mas na videoaula passada eu mostrei como que a gente ativa o aiming, porém eu sugiro ter um contato técnico para poder fazer esse tipo de interferência no equipamento, beleza? Então aqui nós falamos sobre a questão do laser, concluímos o aiming e falamos sobre o shutter. Isso para eu poder falar sobre você, sobre o dry cut, tá? Dry cut. O que significa dry cut? A tradução de dry cut seria corte seco. Ok? O que seria um corte seco? Seria um corte sem a emissão, saída do laser. Tá? Então o corte
No dry cut, ele não faz o uso de gás. Deixa eu até arriscar aqui. Ele não consome gás, ok? Deixa eu deixar uma outra cor. Ele não consome gás, tá? Ele faz o movimento da geometria que está programada para corte sem utilizar gás e sem utilizar laser, ok? Seja com, indiferente, se o shutter está ligado ou não. Vamos ver isso na prática. Como que seria isso na prática? Bom, vamos lá. Vou primeiro então puxar um desenho aqui. Deixa eu ver se já tem um desenho, quadro de Nossa Senhora. Vou puxar um time. Ah, um herói? Não, puxa um time mesmo. Tenho que corrigir ainda isso daqui para a FEIMEC de 2026. Se você for lá, passa lá para tomar um café comigo. Piranha? O que que é isso? Ô, legal, hein? Vou abrir essa piranha. Beleza? O que que acontece? Né? Se eu der aqui a coordenada está em flutuante, a gente já passou sobre isso nas aulas anteriores. Caso você não saiba do que eu estou falando, reveja os vídeos. Então, eu vou movimentar o meu cabeçote para uma posição dentro da minha área de trabalho, para que o frame traga a minha geometria para dentro dessa área de trabalho. Né? Se eu der um start aqui, ó, se eu der um start, ele vai iniciar o corte da minha geometria. E isso é certo, e está tudo bem. Porém, quando ele for iniciar, o shutter não está ativado. Então, se eu clicar em iniciar, ele vai executar todo o corte. Ó, observa que ele está fazendo o corte, porém, ele não realizou o corte. Ele fez um movimento de corte, fez a saída do gás, ele ligou até os módulos, porém ele não emitiu a saída do feixe, ele não cortou o metal. E isso porque o meu shutter, ó, ele não estava habilitado. Ok? Então eu consigo fazer uma simulação do movimento da geometria sem derreter o material, sem fazer o corte em si na chapa. Legal. Então, eu estou falando para você que eu consigo simular esse corte, eu consigo simulá-lo, né, sem derreter o material, sem de fato cortá-lo. Então, eu consigo dar um start, desligando o feixe, e ele vai fazer isso. Porém, eu vou ter um consumo de gás aqui. Ele vai estar soprando o gás, ó, o blow ligando, ó, o follow ligando. Então, o blow, ele diz o meu gás, eu seleciono o gás aqui no gás, e no blow eu faço a abertura da saída do gás. Isso para testar se o gás está chegando, isso para testar qual é a quantidade de gás que está saindo, nós já falaremos sobre ele. Tá? Mas o que eu quero te provar aqui é que quando eu dou um start, ó, vou dar um start de novo. Observa que aqui onde que está minha mão, ó, deixa eu até fazer uma riscação aqui, um risco aqui. Esse blow aqui, ó, que é sobre o gás, ele liga. Ok? Então esse blow aqui ele liga. Então isso significa que ele está fazendo a abertura do gás, certo? Mas é isso que eu quero. Eu quero fazer a abertura do gás sem cortar. Se o shutter estivesse ativado, ele executaria o corte. Ó. Eu liguei o shutter agora. Então no start, agora ele está realizando o corte mesmo. Ele está derretendo o material e está destacando a geometria que eu programei para corte, que no caso é essa piranha, da minha chapa. Ele está fazendo isso. Porém, com o shutter desligado, se eu der um start, ele vai fazer toda a movimentação. Porém, como é o laser desligado, a gente falou isso no começo do vídeo, né? Ele não vai destacar a minha peça. Beleza? Mas ele vai estar consumindo gás. Aí que está o grande X. Por causa que eu tenho uma função específica para fazer essa simulação do movimento sem o consumo do gás. Então eu consigo fazer toda essa simulação sem o consumo do gás. Beleza? E é utilizando justamente a minha função dry cut, tá? Que está aqui no controle, ó. Minha função dry cut, que ela também está aqui. Ela também está aqui. Então, a minha função do controle dry cut vai fazer o corte sem utilizar o gás e sem utilizar o laser, ok? Seja com shutter ligado ou não. Beleza? A minha função do dry cut vai realizar o corte e ela também está na minha mesa virtual aqui, ó, como dry run, dry run, dry run, ok?
Então eu também tenho ela aqui como dry run, ok? Isso daqui é um corte seco, ok? Aqui a tradução é como um corte seco e aqui é como um acionamento seco. Tá? O que isso significa? Que quando eu clicar em Dry Run, diferente do Start, ó, mas observa que, deixa eu dar um zoom para a gente mostrar isso. Observa que, deixa eu alterar até essa cor para um laranja. Essa seta aqui ó, do sinal de Start, ó, que eu estou cobrindo, é a mesma dessa. Então, tudo isso significa que é um play do meu corte. Só que a diferença seria que no meu start ele vai iniciar o meu corte. No dry run, ok? Início seco, ok? Execução seca. Isso significa que ele vai executar o corte, porém sem acionar o laser e sem acionar o gás, sem acionar o meu blow. Então não tem gás também. E também não tem laser. Ok? Independente se o meu shutter está como enable ou não. Beleza? Independente se o meu aiming está no enable ou não. Eu tenho uma função específica para fazer essa simulação. Beleza? Vamos ver isso daqui na prática. Se eu apertar o Start, então beleza, né? Aqui no Blow, vou fazer pela última vez. O meu Start, deixa eu só dar um stop e clicar na tela para mostrar ele em verde. Para quando eu der um Start, ó, olha aqui, ó, o Blow aciona, o laser aciona, certo? E ele está destacando toda a peça. Ó, observa aqui ó, que o amarelo está percorrendo. Beleza? Isso daí, beleza. Acredito que você entendeu. Porém, eu estou dizendo que o meu dry run ele se comporta sem acionar o laser e sem acionar o glow. Olha só, vou clicar em dry run. Eu cliquei em dry run, ele não, independente do aiming, o blow, o laser, ó, ele já está terminando a peça. Então ele faz toda a movimentação, ok? Faz toda a simulação do corte sem acionar o laser e sem acionar o gás. Assim eu evito o consumo interno dos componentes do meu gerador laser, ok? O tempo de hora que ele é acionado, e eu evito também o meu consumo de gás. Olha que interessante! Eu consigo fazer a simulação de uma geometria, seja para uma demanda específica da produção. Vou trazer alguns exemplos para vocês. O que pode ser uma demanda específica da produção? Vamos pensar que você está querendo reaproveitar um retalho. Um frame O frame, ele faz um recorte da área útil quadrática. Então ele faz um esquadro da área útil. Então quando eu dou um frame, ó, o frame aqui, ó, ele faz um esquadro da área útil. Porém, você concorda comigo que é esse lado, onde que eu estou passando o mouse? Aqui em cima de mim. Onde que eu estou passando o mouse? É aqui, ó, não está sendo útil, está sendo desperdiçado. Beleza? Eu vou dar um frame de novo, ó. Essa área aqui, ó, desperdiçada, essa área aqui desperdiçada. Então, eu não sei necessariamente se eu consigo reaproveitar esse recorte, tá? Então, isso é sempre para quando há uma necessidade específica de demanda da produção. Então, eu posso posicionar o meu cabeçote, eu posso posicionar o meu cabeçote sobre o meu retalho, ok? E eu posso usar, vou até desenhar um retalho aqui. Vamos brincar no Draw, Polyline. Ó, vou criar um retalho aqui, ó. Vamos ver se funciona, ok? Vamos supor que isso daqui é um retalho. Vou mudar a cor para a gente colocar isso como retalho. Eu vou clicar aqui, ó, na camada dizendo que eu não irei selecioná-la, tá? Essas camadas aqui, ó, são opções, tá? Configurações para que eu possa fazer controles diferentes do laser. Então, toda a coloração eu consigo fazer um controle específico do laser, tá? Nesse caso aqui, eu vou dar qualquer cor ou eu posso colocá-la como neutro, tá? Eu irei colocá-la como neutro. Eu vou colocar a piranha aqui dentro. Beleza? Só que aqui ela cabe, né? Deixa eu deixar esse cara um pouco menor. Deixa eu ver se eu consigo através de Scale 0,5 times para diminuí-lo. Ele ficou pequeno demais, então eu vou diminuir a escala do meu peixe de 115 para 110. Ó, aqui, ó, vamos supor que aqui fosse um retalho.
Se fosse um retalho, a minha peça não ia caber aqui. Entende? Mas e se eu aumentar esse cara para 120? Deixa eu ver se eu consigo centralizando os dois. Ó, vai faltar um pouquinho, então eu vou selecionar o Scale e eu vou colocar 130. E vou selecionar os dois e dar um. Beleza? Então vamos supor que o branco é o meu retalho. O branco é o meu retalho. E a minha peça que eu quero destacar é essa piranha, eu quero destacar da peça. Ok? Eu quero destacar essa geometria do meu retalho. Se eu der um frame, ó, olha aqui o mouse. Ó, se eu der um frame, ele fala que eu preciso dar o sort, eu vou dar aqui sim, ok. Olha que interessante. Se eu der o frame, o meu frame vai pegar um esquadro da minha geometria e ele não mostraria se essa área aqui é onde que eu estou pegando. Aqui é onde que eu estou passando o mouse. Se essa área aqui, ó, daria para cortar essa peça ou não. Vocês conseguem entender isso? Ó? Ele não me mostra se daria. E aqui também, ó, mostraria fora. Então, eu posso utilizar o meu dry run para não necessariamente utilizar o laser e não necessariamente usar o gás, então eu economizo laser e gás. Então, com o meu dry run, eu executo o corte seco, ó lá, e ele está deslizando, eu posso abaixar meu cabeçote, deixar a luz vermelha ligada, e ele está deslizando para me mostrar se caberia dentro desse retalho que eu tenho ou não. Então, eu posso deixar a luz vermelha ligada, certo? O meu laser ligado, sem nenhum problema, que com o meu dry run, ele faria, deixa eu até tirar da geometria, que com o meu dry run, ele faria uma leitura, ó, o amarelo deslizando, ele faria uma leitura, ó, deslizando onde que eu estou passando o mouse, para poder identificar se caberia dentro da peça ou não. Coisa que a gente entende que no frame ele faz um esquadro quadrático e ele não teria uma leitura se a peça de fato caberia no retalho ou não. Gostou dessas explicações? Eu espero que você esteja aproveitando esse curso. Afinal, nós já passamos de mais de 50% dele. Então, se você tem interesse em dominar esse software, essa é a hora. Aproveita todo o conteúdo que nós temos disponíveis em plataformas de indústria moderna e eu preciso do seu apoio para continuar fazendo esse tipo de conteúdo para todos vocês. Então, clica no gostei para mostrar para mim que isso de fato importa para você. Beleza? É o botão de joia que está aqui embaixo. É o único jeito de eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo, para me incentivar a manter fazendo e trazendo esse tipo de vídeo para vocês, explicações, para eu poder trazer todo esse curso onde eu mostro todas as ferramentas para vocês. Se inscreve no canal para ter uma notificação sabendo toda vez que eu posto esse tipo de material. Beleza? E comenta se ficou algum tipo de dúvida, que é o único jeito de eu saber sobre sua dúvida. Você concorda comigo? Para eu te mostrar sobre o que o sistema tem, o que o sistema faz, eu preciso entender sobre o que você precisa. E o jeito disso é você mostrar para mim se gostou ou não. O jeito é você me seguir para ter acesso a esse tipo de conteúdo e também comentar sobre as dúvidas que você possui. Beleza? Então aqui nós falamos além do aiming, do shutter e do laser, nós falamos do blow, nós falamos do frame, ok? E o dry run. Ok? Você entendeu essa diferença? Então vamos voltar para o nosso diagrama aqui sobre o controle, certo? E vamos preencher também a parte em que falamos do frame, certo? Falamos sobre o frame, falamos também sobre o blow, ok? E falamos sobre o dry cut, ok? Para a gente completar essa parte do blow, eu quero que você entenda que aqui embaixo, ó, o blow também está aqui, tá? Deixa eu alterar essa cor, colocar um laranja. O o blow também está aqui, ó, ok? O blow também está aqui. E o blow é a saída de gás que quando a gente clica nele para acionar ele, o gás que estiver selecionado, ele vai fazer a saída. Vamos supor que a sua máquina esteja cortando com oxigênio. Você consegue selecionar o nitrogênio ou o ar comprimido,
e clicar no blow, que vai sair o gás que está selecionado aqui. Não é o gás que você está cortando, não é o gás que está dentro do parâmetro. No caso aqui não está o gás type, por causa que a minha versão é de demonstração. Não é o gás que está no parâmetro. Tá? É o gás que estiver selecionado aqui, ó. Não consigo clicar por causa que é uma versão de demonstração. Então, quando o blow está acionado, ele está liberando o gás. Qual gás? O que está selecionado aqui, não é o que está no parâmetro. Se a sua máquina só tem a opção de oxigênio e nitrogênio, é porque a sua máquina ela utiliza a mesma válvula para o uso do nitrogênio e o ar comprimido. Beleza? Não é que não tem ar comprimido, não, é que ela utiliza a mesma válvula do nitrogênio. Então, quando você clica em blow, vai sair aqui o gás que estiver selecionado. Beleza? Então, o blow é a saída do gás. Em português, acredito que vai estar como sopro. Deixa eu colocar em português para a gente poder ver. Vai estar como sopro. Beleza? Então, aqui no nosso controle, nós falamos sobre essas funções. Ó, tá acabando, hein? Falta falar sobre follow, ok? Falta falar sobre o back for hard. Falta falar sobre o exec, ok? Sobre os direcionais, tanto do eixo Y, do eixo X e do eixo Z. Falta falar sobre o fast step, sobre a função, né, fn, tá? E a função zero, beleza? Que tudo o que está nesse controle você consegue ter acesso na sua plataforma virtual. Beleza? Nesse momento eu vou parar por aqui. Espero vê-lo para a nossa videoaula 16. Já foi muita coisa. Espero vê-lo para a videoaula 16. Então, se você quer cada vez mais dominar esse tipo de conteúdo, eu preciso que você demonstre o seu interesse. Continue acompanhando as páginas, entre em contato conosco para tirar suas dúvidas. Curta esse vídeo para mostrar que você está gostando. Se não está gostando, mostra para mim também e deixa nos comentários aí o que você tem de interesse, beleza? Siga a página para receber aí os vídeos aí, as orientações. Tamo junto, a gente se vê na próxima videoaula e eu preciso de você para mudar esse Brasilzão, para fazer ele se desenvolver cada vez mais. Tamo junto? Bora nessa!